Teologia Sistemática 1. Teologia Sistemática 1 é uma teologia que nós estamos aqui tratando sobre Cristologia ou doutrina de Cristo. Nós já estamos aqui numa sequência aqui de estudos bíblicos sobre a teologia sistemática 1. Nós, no vídeo anterior, nós falamos sobre a pessoa de Jesus Cristo encarnado, da encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falamos um pouco sobre o seu nascimento e outros assuntos relacionados à teologia sistemática, que ela aborda a pessoa de Jesus Cristo, o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. E nós estamos aqui dando esta segunda parte, que é a parte de número 2 da teologia sistemática. A parte de número 2 dessa teologia sistemática 1, nós queremos estar falando nesta oportunidade também, falando sobre Jesus, o verdadeiro Deus. Nós queremos aqui também falar sobre Jesus, o verdadeiro Deus. E a Bíblia tem uma sequência de referência relacionados sobre Jesus, o verdadeiro Deus. E nós queremos aqui nesta oportunidade fazemos aqui este estudo sobre Jesus, o verdadeiro Deus, que também está dentro da teologia sistemática 1. E nós queremos aqui também, dentro deste assunto, Jesus, o verdadeiro Deus, nós queremos aqui ler um texto bíblico para a nossa reflexão nessa oportunidade, que está no Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo de número 1, então o verso de número 3. Eu vou estar lendo aqui este texto para nós darmos continuidade sobre Jesus, o verdadeiro Deus. Diz assim, João, capítulo 1, verso de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? Do Verbo, da palavra, de Jesus. E diz ainda, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e era a luz dos homens. Aqui está uma prova verídica em relacionado Jesus como o verdadeiro Deus. Jesus também, como verdadeiro Deus também, ele foi chamado também de Deus também. Jesus foi chamado de Deus. Jesus foi chamado de Deus. Isso é importante a gente aqui falar sobre isso. Jesus chamado Deus, e também Deus Pai o chamou Deus também. Então é importante isso. No livro do autor aos Hebreus, no capítulo de número 1, verso 8, diz assim, do Filho diz, ó Deus, o teu trono subside. 2 vezes o chamou meu Filho amado, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, verso de número 17, e também no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, o versículo de número 7 também. Diz, todo aquele, pois, que negar que Jesus é o Filho de Deus, faz o próprio Deus mentiroso. Portanto, não creu no testemunho que que deu o seu Filho, o deu. Na carta de João, capítulo de número 5, verso de número 10. Então nós vemos aqui Jesus como o verdadeiro Deus, foi chamado de Deus pelos seus apóstolos, também foi chamado de Deus,
Então, essa teologia sistemática tratando sobre a cristologia, ou a doutrina de Cristo, aborda esta pessoa de Jesus de uma forma bem clara e bem objetiva em relacionado à sua humanidade e à sua divindade. E o que nós estamos aqui falando e provando aqui à luz da Bíblia é que Jesus é o verdadeiro Deus. Ele diz que eu e o Pai somos um. Olha só, eu e o Pai somos um. Isso é uma prova verídica do próprio Cristo se declarando um próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Também o anjo enviado por Deus chamou Jesus de Filho de Deus. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 35. O anjo enviado por Deus chamou Jesus de Filho de Deus. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Traduzido é Deus conosco. Está em Mateus, capítulo 1, verso de número 23. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram louvor ao Cristo, o Senhor. Lucas também fala isso, no capítulo 2, verso de número 11. Veja só que no desenrolar das narrativas bíblicas, dos textos bíblicos citados na palavra de Deus, categoricamente está explícito que Jesus é o verdadeiro Deus e foi chamado de Deus de formas assim bem clara e bem objetiva mediante a sua santa e poderosa palavra. O próprio Jesus se chamou Deus. Também isso é importante aqui a gente frisar. O próprio Jesus se chamou Deus. Isso é fundamental. Quando seus inimigos vieram e lhe perguntaram: és tu Cristo, o Filho de Deus bendito? Uma interrogação, uma pergunta quando os inimigos vieram. E ele respondeu: eu sou. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 61 e 62. Ele chamou Deus de meu Pai, Mateus 10 e 32. João 2 e 16, 10, 37, 15 e 24. Ele se chamou também o Filho unigente que está no seio do Pai. João, capítulo 1, verso de número 18. E disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Olha só, quer uma declaração mais fiel do que essa? Quem me vê a mim, vê o Pai. Está aqui uma declaração, prova que Jesus é verdadeiro Deus e foi chamado de Deus também, ele se declarando que o Pai somos um. Então, isto realmente, dentro dessa teologia sistemática abordando a pessoa de Cristo, ou a doutrina de Cristo, é importante nós analisarmos tudo isso. É importante nós analisarmos tudo isso. Também, todos os apóstolos afirmaram que Jesus é Deus. Todos eles. Ninguém o negou. Todos os apóstolos afirmaram que Jesus é Deus. João Batista disse que Jesus era o Filho de Deus. Pedro testificou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no Marcos capítulo 16, verso 16. Então veja aqui os apóstolos declarando, chamando Jesus de Deus, de Deus. Então, mediante esses argumentos, mediante essas afirmações e provas verídicas e concretas, não dá-lhe para não aceitá-lo que Jesus é o Filho de Deus. Jesus sim é o Filho de Deus e Jesus também é o verdadeiro Deus também. Foi chamado também de santos também, ele foi chamado de santo. Atos capítulo 3, verso 14, o nosso Deus Salvador Jesus Cristo, Pedro chamou também o nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Veja só aqui, Jesus aqui sendo chamado de Deus também. Isso é importante demais. O nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então não dá para negar. Não dá para negar que Jesus não é Deus. Não dá. É impossível negar isto.
de mediante aqui essas provas, essas referências bíblicas, essas confirmações dos apóstolos que estiveram com ele e que contemplaram tudo isso que nós estamos falando, mediante os milagres de Jesus. Outra coisa também importante, Jesus tem atributos divinos. Aqui nós queremos realmente pensar um pouco sobre isso. Jesus tem atributos divinos, ou seja, atributos que o próprio Deus tem, que o próprio Pai tem. Então Jesus tem atributos divinos. E quais são esses atributos que Jesus tem, que são atributos de Deus, do Pai? O primeiro atributo é o atributo da onipotência. Esse é um atributo que Jesus tem, que é divino. Jesus é onipotente. O que é o onipotente? Onipotente é aquele que tem todo o poder sobre os demônios, sobre toda hoste espiritual da maldade. Jesus, ele tem esse atributo de onipotente, um poderoso, o que tem todo o poder. Ele mesmo diz, é-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Então, isso é atributos divinos que Jesus tem também. Nem outro sujeito, nem outro ser humano, nem outro ser religioso não tem esse tipo de atributo. Só que tem atributos divinos do Deus eterno, só Cristo tem. E mais ninguém. Outro atributo que Jesus tem é o atributo da onisciência. Olha só, esse atributo da onisciência é aquele atributo que tem antes do que vem o acontecer, antes do que vem a ser, antes do que vem acontecer ou a ser feito, Jesus já tem essa ciência, esse atributo de onisciência. Ele tem esse atributo também da onisciência e também ele tem o atributo da onipresença. Onipresença. Ele está em todos os lugares. Jesus está em todos os lugares. Isso são atributos divinos que o Pai tem, que o Deus tem, que Deus tem, mas Jesus também tem, porque Jesus é Deus e não dá para negar essas situações, esses atributos aqui que só Jesus tem. Outros atributos que Jesus tem também, ele é imutável também, atributos divinos, a imutabilidade. Jesus, ele é imutável, Jesus é eterno, Jesus também é um ser adorado, ele foi adorado pelos homens, ele foi adorado pelos anjos, ele foi adorado pelos demônios. Então, esses atributos divinos, Jesus tem também. É importante demais ter este conhecimento, esta ciência dentro da teologia sistemática 1. Isso é um estudo importantíssimo da área da teologia que nos abre o nosso coração, o nosso entendimento para as verdades bíblicas que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Então cabe a você buscar este conhecimento, esta ciência de Jesus e os seus atributos, o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, tudo isso que faz parte da vida de Jesus, nós precisamos ter a ciência sobre isso. Sobre isso, outros atributos de Jesus também, o que nós comentamos aqui, Jesus deve ser também adorado, falamos isso aqui também. Também as suas obras divinas provam a sua deidade, ou seja, prova que ele é Deus. As suas obras divinas provam a sua deidade, ou seja, prova que ele é Deus. Jesus tomou parte da criação do mundo. Foi aonde a gente lemos lá, João capítulo 1, verso 1 e diante, que fala que todas as coisas foi feita por ele, sem ele nada foi feito se fez. Então, o que é isso? As suas obras divinas provam a sua deidade, ou seja, prova que ele é realmente o Deus Todo-Poderoso. Outra coisa também é a sua natureza divina prova a sua deidade, ou seja, que ele é Deus. A sua natureza divina prova a sua deidade. O que é que tem dentro dessa natureza divina? Tem a santidade,
tem o amor e tem a verdade. Olha só que coisa tremenda. A sua natureza divina prova a sua deidade, ou seja, ele é Deus. Prova que Jesus é Deus, que Jesus é Deus. Isso é importante. Então Jesus é santo, assim como Deus é santo. Ele é santo, 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 3 vezes santos, 1000 vezes santos. Jesus também é santo. Isso é importante disso. Ele foi chamado de santo. Atos capítulo 2, verso de número 27. Jesus foi chamado de santo. Jesus é amor. O seu amor excede todo o entendimento. Efésios capítulo 3, verso de número 19. O seu amor excede todo o entendimento. Olha que coisa realmente maravilhosa que Jesus tem dentro da sua natureza, provando a sua deidade, ou seja, que ele é Deus. Outra coisa também, Jesus é a verdade, assim como Deus é a verdade. Deus não muda, a verdade está nele, Jesus também é também essa verdade também. Que nem diz João 14, verso de número 6. Eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Então, a sua natureza divina prova, a sua deidade prova que ele é Deus. Então, se prova que Jesus é Deus, então Jesus é santo. Se prova que Jesus é Deus, então Jesus é amor. Se prova que Jesus é Deus, então Jesus é a verdade. E ele diz, eu sou a verdade e o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. É importante demais, muito importante ter essa ciência, esse conhecimento da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua natureza divina prova a sua deidade, ou seja, prova que ele é Deus. Se Deus é santo, Jesus é santo. Se Deus é amor, Jesus é amor. Se Deus é verdade, Jesus é a verdade. Então, Jesus, o verdadeiro Deus. Então, mediante desse estudo aqui da Teologia Sistemática 1, falando sobre a Cristologia ou a doutrina de Cristo, nós estamos aprendendo aqui universos de assunto dentro dessa teologia sistemática. Nós já fizemos o primeiro vídeo, você pode estar consultando ele também. Se inscreva também nesse canal, aí, para que você possa assim, também estar recebendo também outros vídeos também que nós vamos estar realmente gravando. Então, dentro da teologia sistemática, abordamos hoje Jesus, o verdadeiro Deus. E dentro desse Jesus, o verdadeiro Deus, nós abordamos Jesus é chamado Deus, ele é chamado Deus. Nós abordamos que o próprio Jesus foi chamado Deus. Abordamos também que todos os apóstolos afirmaram que Jesus é Deus. Também abordamos também Jesus tem atributos divinos. Também nós abordamos as suas obras divinas, prova a sua deidade, que ele é Deus. E abordamos também a sua natureza divina, prova a sua deidade, que ele é Deus. Então, tudo isso aqui que nós aprendemos hoje, nessa segunda parte 2 da Teologia Sistemática. Que Deus e Cristo te abençoe, te guarde e continue curtindo aí, compartilhando e também dando ok nos nossos vídeos aí que estão no YouTube. Deus abençoe a todos vocês e guarde suas vidas. Estamos aqui aprendendo a cada dia a palavra de Deus nos nossos corações.